A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Olá, meus queridos. Hoje nós vamos meditar em João, capítulo 6. E esse grande capítulo de 71 versículos vai falar muito ao nosso coração. Porque assim como no capítulo anterior, a gente viu que a cura daquele homem perto do tanque de Betesda, que estava ali próximo ao tanque de Betesda, como a cura daquele homem gerou um descontentamento das autoridades judaicas que procuravam matar Jesus, nós vamos ver que algo que Jesus fez aqui no capítulo 6 também despertou no coração das pessoas um incômodo. As pessoas chegaram a começar a deixar Jesus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o nosso capítulo 6 começa com Jesus multiplicando pães e peixes. João vai contar para a gente que ele estava ali ao redor do Mar da Galileia, de Tiberíades, como foi conhecido por causa de Tibério. E se você gosta de anotar detalhes, esse lago que é chamado de Mar da Galileia, antes era chamado de Genezaré. Então, quando você vê Genezaré na Bíblia, você sabe que está falando do Mar da Galileia, que é por último conhecido como Tiberíades e que recebeu esse nome por causa do imperador romano Tibério. Mas então, Jesus estava nesses arredores e então ele vê uma grande multidão se aproximando, a Páscoa estava próxima e Jesus sentado nesse monte, quando vê todas essas pessoas ali, vira para Filipe, no versículo 6 e fala para ele, no versículo 5 na verdade, ele vai dizer, onde compraremos pão para lhes dar de comer? E a resposta de Filipe é uma resposta muito sincera, baseada na realidade, Ele vai dizer assim, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Filipe estava sendo assim muito realista, porque a gente vai ver logo mais que eram quase 5.000 homens. E a gente fala quase 5.000 homens, que está aí no versículo 10, mas a Bíblia não está nem falando das mulheres e das crianças. Portanto, a multidão que estava ali era uma grande multidão. E só para que você entenda, aqui Filipe estava falando em denários, O denário, ele era o salário, Um denário correspondia ao salário de um dia. Então, quando ele está falando de 200 denários, ele está falando de muito pão. E não era possível alimentar aquela multidão de uma maneira, financeiramente falando, era impossível, Eles estavam diante de um impasse. Então, André, que está ali, um dos discípulos, versículo 8, vai falar, olha, tenho aqui, no versículo 9 ele vai falar isso, ele vai dizer, tem um menino aqui que tem 5 pães de cevada, que era um pão simples, um pão comum, um pão, não um pão caro, era um pão, que era possível de ter no meio da multidão, era um pão mais barato, vamos falar dessa maneira, tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí, ele também, olhando para o que tinha, disse, mas o que é isso para alimentar uma multidão? Então, André olhou para o que tinha e pensou, não é suficiente. Filipe olhou para o que não tinha, ele não tinha tantos denários assim, falou, não tem como alimentar esse povo. E Jesus, em resposta a isso, no versículo 10, vai falar assim, façam com que todos se assentem no chão. E quando eles sentaram, então, João vai dizer para nós, no versículo 10, que eram quase 5.000 homens, E aí Jesus, ele pega no versículo 11, e como que num símbolo da Santa Ceia, ele vai pegar o pão, ele vai dar graças a Deus pelo pão, ele vai distribuir, e assim como também vai distribuir os peixes. O que a Bíblia vai dizer é que aquele pão, que eram somente 5 pães, queridos. Não dava para alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes foram multiplicados pelo Senhor. E ele ainda vai dizer que quando todos estivessem satisfeitos, deveria ser recolhido o que sobrou da multiplicação.
Isso está lá no versículo 12. Eu acho que você e eu já sabemos que Jesus, ele é capaz de saber até o que a gente está pensando, até quanto a gente come. Eu fico pensando que Jesus poderia ter multiplicado exatamente a quantidade que as pessoas iriam comer. Porque ele tinha poder, ele sabia quantas pessoas iam comer. Mas Jesus, ele multiplicou a mais. Ele permitiu que sobejasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, ele vai dizer lá no versículo 12, ele vai dizer: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Jesus não. O nosso Deus não é um Deus de desperdício. Ele multiplicou a mais aquilo que sobrou seria comido por algumas pessoas, mas não desperdiçado. E então, todos se alimentaram. E qual foi a conclusão do povo? No versículo 14, as pessoas estavam olhando e pensando: esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Como eu falei anteriormente, Moisés havia, em Êxodo, havia a profecia, havia a revelação de que o Senhor levantaria um profeta. Então, eles pensaram: deve ser essa pessoa aí. E no versículo 15, a palavra de Deus fala que quando Jesus ficou sabendo que eles estavam querendo fazê-lo se tornar rei à força, Jesus se retirou outra vez sozinho e foi para o monte. Jesus saiu de perto deles, porque a vontade do Senhor Jesus não era se declarar rei, mas era assim trazer o conhecimento de Deus, converter o coração daqueles filhos do Senhor ao Senhor. E aí, então, João vai contar para a gente do versículo 16 até o versículo 21, que depois dessas coisas, no final do dia, os discípulos foram rumo a Cafarnaum. Se você tem um mapa, se você tem uma Bíblia de estudo, você vê, que Cafarnaum está perto ali de Tiberíades. E aí, então, os discípulos vão e Jesus, ele estava no monte, lembra? Jesus se retirou para o monte. E quando ele foi até os seus discípulos, o mar estava agitado, um vento forte estava soprando. Os discípulos já estavam mais ou menos ali que no meio do mar da Galileia. E aí Jesus veio andando sobre o mar. E Jesus, enquanto andava sobre o mar, de maneira maravilhosa e sobrenatural, encontrou, dentro do barco os seus discípulos com medo. É isso que João vai relatar para nós. Eles estavam no barco e Jesus disse para eles: sou eu, não tenham medo. E ele conclui essa parte do texto dizendo que então eles receberam ele com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Ou seja, Jesus, ele não apenas andou sobre as águas, ele foi ao encontro dos seus discípulos, ele andou sobre as águas, ele acalmou esse vento que estava fazendo com que a viagem deles não fosse boa e eles puderam chegar do outro lado. É isso que Jesus faz no barco da nossa vida, gente? Não importa a tempestade que estejamos passando, quando Jesus entra no barco da nossa vida, ele verdadeiramente nos ajuda a enfrentar a tempestade. Tem momentos que ele cessa a tempestade, tem momentos que ele está conosco durante a tempestade, mas o fato dele estar conosco faz a total diferença. E então, depois disso, meus queridos, vem uma sessão da palavra de Deus a partir do versículo 22, em que a multidão, João vai nos contar que a multidão queria ver Jesus. Viram que os discípulos foram para o outro lado com o barco, que Jesus não foi, e aí pensaram: cadê Jesus? E elas fizeram o quê? Pegaram os barquinhos e foram atrás para tentar encontrar o Senhor. Elas partiram para Cafarnaum, como diz o versículo 24. E quando encontraram Jesus, eles perguntaram: mestre, quando que o Senhor chegou aqui? E aí, queridos, a partir do versículo 26, Jesus começa a ensinar este povo algumas coisas que Jesus queria falar ao coração deles. Porque eles haviam sido alimentados de pães e peixes, e aquele milagre realmente mexeu com eles, a ponto deles querer fazer com que ele se tornasse rei, que não era o caso. Então Jesus no versículo 26 vai falar assim: olha, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, eles estavam procurando Jesus porque Jesus havia suprido uma necessidade física, feito um sinal físico, E aí Jesus vai falar: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Então aqui Jesus começava a falar com eles, meus queridos, igual Jesus começou a falar com a mulher lá na beirada do poço, a mulher samaritana. Aqui Jesus queria não apenas dar pão para eles, mas o pão da vida, queria dar para eles a vida eterna. Então estava dizendo para eles: não fiquem satisfeitos apenas com o pão que eu posso dar para vocês, mas eu
tenho algo a mais para dar para vocês. Porque ele queria que essa vida eterna permanecesse nesses homens. E daí eles perguntam para Jesus, versículo 28, o que faremos para realizar as obras de Deus? Até aqui, honestamente, queridos, parece muito genuíno da parte deles perguntar. E a resposta de Jesus, a mesma resposta que Jesus deu para eles, essa resposta serve para nós. Versículo 29, Jesus vai falar assim: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. E, queridos, essa é a base da nossa fé. A nossa fé não é baseada numa religião ou num monte de regras criadas por homens, mas a nossa fé é baseada em Cristo, em crermos que Ele é o Messias, o enviado de Deus para viver nessa terra, morrer pelos nossos pecados, abrir um novo e vivo caminho para nós nos chegarmos a Deus e ter, vamos dizer assim, morrido a nossa morte. Por causa da morte dele nós temos vida. Então, da mesma maneira que Jesus falou para aquelas pessoas, a obra de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou, ou seja, Jesus, né? Para nós é a mesma coisa. É a nossa fé nele que faz a diferença. Só que aí, versículo 30, eles falam a mesma coisa que eu e você perigamos de falar. Os caras viram para Jesus e falam assim, versículo 30, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? E antes que você comece a julgar eles, pensa que muitas vezes eu e você nós somos iguais. Se a gente pede uma coisa para Deus e Deus não faz, às vezes a gente está pedindo até uma coisa que é, vamos dizer assim, é lícita. Você pede para que Deus cure uma pessoa, para que Deus abençoe financeiramente, para que Deus faça isso, para que Deus faça aquilo. Mas a gente pede e faz uma oração a Deus. E se Deus não responde a nossa oração, é como se o fato dele não ter respondido ao que pedimos fizesse com que ele não fosse digno de ser tratado como Deus. E aí a gente fica de cara virada. Aqui eles estavam pedindo um sinal. É igualzinho, amigo. Quando eu e você, nós condicionamos a santidade de Deus, a glória de Deus, né? Deus merece ser glorificado? Deus merece ser exaltado? Depende, só se ele faz aquilo que eu gosto. Porque se ele não faz aquilo que eu pedi, ou se eu estou passando uma luta ou uma provação, se eu estou passando uma situação de dificuldade, não vou adorar Deus. É como se a gente estivesse dizendo que ele não merece. E aqui, essas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Tipo assim, que sinal que o Senhor vai fazer? E aí Jesus vai responder para eles no versículo 32. Em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Preste atenção que Jesus ele não vai nem responder que sinal que ele vai dar. Jesus vai fazê-los pensar que quem foi que fez o maná cair do céu? Se eles falarem que foi Moisés, eles então não entenderam a coisa, porque quem fez foi Deus. Deus deu o pão que caiu do céu. Só que aqui Jesus está querendo levar a discussão um pouco mais além. Então Jesus fala assim, não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Então ele está dizendo, quem deu o pão no deserto foi Deus e agora existe um outro pão que vocês podem comer. E ele vai dizer, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, não é um pão como o maná que iria apenas alimentar e deixar o estômago cheio. Ia matar a fome e no dia seguinte você teria que comer. Aqui ele está falando de um pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. É igual à água que ele falou para a mulher samaritana. Mais uma vez ele estava dizendo, eu sacio a sua necessidade. Se você tem fome, coma de mim. E aí então, exatamente isso que vai acontecer. Os homens viram no versículo 34, falam, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Eles falaram igual a mulher samaritana, tipo, me dá dessa água para que eu não precise voltar mais aqui. E aí então Jesus vai ser mais claro. Versículo 35, ele vai falar assim, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. E no versículo 37 ele vai dizer, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. E então, aqueles homens começam a ouvir essa conversa e eles não estão conseguindo compreender o que Jesus está falando, a ponto de que no versículo 42, um vira e fala, mas esse aí não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz desci do céu? Eles não estavam entendendo que em Jesus se cumpriu a palavra, a profecia, aquilo que Deus havia dito através dos profetas, através do Salvador, através do Filho que viria. Então, no 47, ele fala, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E esse verbo no presente, meus queridos,
também serve para nós. Esse ensino que Jesus estava falando para aqueles homens era um novo ensino. Não tinha mais a ver com você cumprir rituais e com você cumprir sacrifícios e com você levar animais e com você cobrir o seu pecado com o sangue de um animal. Agora Jesus estava dizendo, se você crer em mim, versículo 47, você tem a vida eterna. Versículo 48, eu sou o pão da vida. E aí ele vai dizer, o maná que os seus pais comeram no deserto até alimentou, mas eles voltaram a ter fome. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí então, eles entram numa confusão na discussão a respeito de comer a carne do Senhor, porque eles não estavam entendendo que quando Jesus dizia para eles, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, não estava falando literalmente, mas estava falando do sacrifício de Jesus que iria acontecer e estava falando da entrega dele por nós. Comer das suas palavras, se ele é o pão, obviamente que nós não deveríamos comer Jesus literalmente. A gente deveria comer os seus ensinamentos. Como hoje eu e você, nós comemos dessa palavra como um pão diário. Só que para eles aquilo estava tudo muito obscuro. E esse discurso, ele foi tão duro, vamos falar dessa maneira, que os discípulos falaram isso para ele. No versículo 60, muitos dos seus discípulos disseram, duro esse discurso, quem que pode suportá-lo? E aí Jesus, sabendo que os seus discípulos estavam murmurando, porque Jesus sabe de todas as coisas, ele falou assim, isso está escandalizando vocês? O que vai acontecer então quando vocês virem o Filho do Homem, né? Quando vocês me virem subindo para o lugar de onde ele veio, né? Onde ele estava primeiro? E aí, meus queridos, João vai relatar para nós no versículo 66 que muitos dos seus discípulos os abandonaram e já não andavam com ele. Porque além de Jesus ter os 12, outros discípulos foram sendo acrescentados, homens e mulheres, né, que estavam ali acompanhando o ministério dele. E por causa desse discurso, muitos deixaram de abandoná-lo. E Jesus perguntou para os 12, ele fala assim, será que vocês também querem se retirar? E aí então Pedro vai falar um dos versículos assim mais impactantes que eu julgo assim, esse versículo já falou muito comigo, né? Jesus vai falar assim, Senhor, para onde iremos ou para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. E ali então Pedro reafirma aquilo que estava no coração dos discípulos. Mas Jesus conhecia o coração dos discípulos mais do que Pedro. E então o capítulo vai terminar com uma afirmação muito difícil. Jesus vai falar assim no versículo 70. Não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Só que isso João vai escrever porque João tem o conhecimento do tempo. No momento que Jesus disse isso, ninguém sabia quem era o traidor, quem era aquele que seria usado pelo diabo. Então, terminamos o capítulo com Jesus sabendo que, além daqueles que haviam abandonado ele seria traído. Lembremos que Jesus ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Então, embora ele agisse como homem no meio do povo, inclusive como João nos mostra no capítulo 4, ele parou cansado depois de caminhar por um grande período, ele também era Deus. Ele sabia o que estava no coração dos discípulos, ele sabia o que estava no coração daqueles que se afastaram e sabia até que Pedro iria negá-lo e que Judas iria traí-lo. Mas ainda assim, Jesus não deixou de cumprir a vontade do Pai, que era se entregar pelas nossas vidas. Ele foi até o final. E isso mostra para nós, se fosse para aplicar isso para as nossas vidas de maneira muito rápida, o exemplo de Jesus é vá até o fim, no propósito que você sabe que é de Deus, a despeito das pessoas. Seu marido não te valoriza, seus filhos não te reconhecem, seu chefe não te valoriza. Tá bom, você serve a quem? Eu sirvo Deus. Então eu vou ser a melhor mãe, eu vou ser a melhor esposa, eu vou ser o melhor funcionário, eu vou levar a minha vida semeando a boa semente a despeito da falta de elogios, da falta de reconhecimento. Eu vou fazer tudo para Deus. Além disso, como Jesus diz na sua palavra, ele é o pão da vida. Se alimente dele.
Não apenas da palavra, não apenas desse podcast, mas faça suas orações, fale com o Senhor o dia todo, coloque diante dele os seus sonhos, os seus pensamentos, as suas dores, as suas ansiedades, fale com ele, porque quando diz que ele é o pão da vida, não significa que você vai comer e vai ficar saciado, não é como um pão com manteiga e café que tu come e a fome volta depois. Jesus é o pão que veio do céu e quem mandou esse pão para você foi Deus. Ele é o pão que te alimenta, ele é teu pão diário. E se fosse para você falar, Rita, mas o que eu faço para agradar a Deus? Eu acho que eu diria, para finalizar, a resposta de Jesus no versículo 29, ele fala, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou, ou seja, em Jesus. A tua obra é essa. Rita, o que eu faço para agradar a Deus? Tenha um coração com fé em Cristo. Não duvide de Jesus, do seu poder e do seu senhorio somente por causa das lutas que você estava passando ou que você está passando. Seja honesto para reconhecer que algumas lutas que você vive hoje é porque você não foi sábio antes. Foram decisões tomadas que levaram você para o lugar onde você está agora. Sim, é verdade. Muitas vezes nós sofremos consequências de coisas que fizeram conosco. É verdade. Mas muitas vezes nós deixamos que as pessoas fizessem conosco o que elas queriam. E depois, quando estamos passando no vale, aí queremos que Deus venha ao nosso encontro, que Deus faça os milagres e nos faça sinais para provar que Ele é Deus. Não seja assim, que eu não seja assim. Que Deus não precise fazer nenhum sinal para provar para nós que Ele é Deus. E eu paro por aqui. Se o bom Deus permitir, eu volto aqui para nós meditarmos no próximo capítulo de João, se Deus quiser. Um grande abraço.